Olá, você sabia que a Terra é mesmo plana? Que o terraplanismo está correto? E que qualquer pessoa que se der o trabalho de avaliar sinceramente as evidências, se for realmente sincera e inteligente, vai chegar a essa conclusão? Vai chegar à conclusão de que é óbvio que o globalismo é uma manipulação muito bem. Tudo isso é óbvio, está na cara, é claro, só não vê quem não quer. Sabia disso? Então vamos conversar? Toda ideia, toda opinião é uma conclusão. A inteligência de uma conclusão, obviamente, não está nela, está nas premissas que fundamentam essa conclusão. Então, para saber se uma ideia presta, a gente tem que avaliar as premissas. Então, é necessário saber, primeiro, se as premissas são verdadeiras, e não se elas parecem verdadeiras, ou se elas foram ditas com convicção, etc. E isso também independe de quem disse. Pode ser o maior especialista do mundo, tá? Isso é o viés de apelo à autoridade, ou falácia do apelo à autoridade. Então, é necessário saber se as premissas são verdadeiras. Segundo, é necessário saber se essas são as únicas premissas existentes que podem sustentar ou refutar aquela conclusão. E é necessário avaliar a análise que foi feita dessas premissas para chegar naquela conclusão e saber se não tem nenhuma falácia ali dentro. Agora, o que me parece o mais comum, de longe o mais comum, é algo chamado viés de confirmação. É quando a pessoa ela leva em consideração só as premissas que corroboram aquela ideia que ela já tem e ignora ou não vê as outras. Ou, quando vê, comete a falácia do espantalho, que é alterar ou apresentar de uma forma meio tendenciosa aquele argumento contrário para ficar mais fácil dele ser refutado. Ou mesmo o cherry picking, né? Que é escolher, de repente, aquelas refutações que são mais bobas, mais fáceis de serem analisadas e refutadas, porque aí você consegue desconfirmá-las e ainda tenta criar a imagem de que quem pensa o contrário daquela ideia não é inteligente, porque se baseia em premissas fracas e que a pessoa se esforça por acreditar que são só essas que existem. Desse jeito, é fácil achar que qualquer coisa é óbvia, é clara, é lógico. Até terraplanismo fica óbvio, fica claro se você dá atenção só para um grupo de premissas, aquelas que concordam com as suas ideias, e ignora todas as outras. Ou usa a falácia do espantalho, ou escolhe só aquelas mais irritantes e bobas para refutar. Qualquer coisa fica óbvio. Portanto, como opinião é uma coisa que só interessa para quem tem, se você quer sustentar uma ideia, você deveria mostrar o processo pelo qual você chegou a ela, que muito provavelmente de óbvio não tem nada. Geralmente, quando falta argumentos e sobra afirmações vazias de é claro, só não vê quem não quer, é óbvio. A única coisa que é óbvia é que a pessoa que está falando não sabe o que é óbvio. Em relação ao momento que a gente está vivendo, vamos aqui simplificar e colocar os dois lados da discussão que está mais em voga hoje em dia. O lado da restrição do convívio social, vamos chamar aqui de quarentena para facilitar, e o lado anti-quarentena. O lado quarentena é A, o lado anti-quarentena é B. O lado A parece se focar nas mortes que seriam causadas diretamente pelo coronavírus, que vão ser muitas, e se baseiam no princípio do valor da vida humana, que deve estar acima de todas as coisas. No entanto, a maior parte das pessoas que eu vejo comentando parece ignorar completamente as consequências econômicas, por exemplo. Consequências econômicas diretas no desemprego, na fome, no aumento da violência que iria ter, enfim, todos os problemas que possivelmente também iam causar muitas mortes e trazer muito sofrimento. Ou, quando não ignoram diretamente, parecem deixar um pouquinho para lá. É mais fácil simplificar e dizer, não, primeiro a vida humana, depois a economia.
como se essa questão de problemas econômicos fosse só uma coisa simples ou menos importante que depois a gente resolve e não vai ter maiores consequências diretas na vida humana. O outro lado, o da quarentena, foca nas consequências econômicas diretas e nas suas consequências que eu acabei de citar. No entanto, nos seus comentários, eles parecem ignorar completamente o número de mortes, excluem essa informação. Focam nas consequências terríveis da quarentena e acham que seria muito melhor evitá-las e simplesmente combater a economia sem essas consequências. E acham que seria muito melhor evitar essas consequências e combater a epidemia sem esses problemas todos. E não só passar pano, mas deixa de lado esse número de mortes e doentes, etc., mas às vezes chega a negar, como por exemplo naquele tipo de afirmação que diz que a epidemia vai passar de qualquer forma, mas ela pode passar e nós termos todas essas consequências econômicas, ou ela pode passar e não termos essas consequências econômicas, como se a única diferença entre as duas abordagens fosse ter ou não as consequências econômicas. E esse passar pela quarentena fosse igual nos dois casos, o que realmente é uma ignorância. Porque está ignorando tudo o que a gente já sabe, tudo o que tem sido mostrado, baseado na experiência dos outros países, baseado nas pesquisas que estão sendo feitas, haja vista os levantamentos que estão aparecendo aí, do Imperial College, por exemplo, e que são as fontes mais confiáveis que a gente tem agora. Eu considero uma negligência enorme achar que se a gente isolar simplesmente o grupo de risco e o resto continuar a vida normalmente, não haveria diferença ou as consequências seriam iguais ao de uma quarentena mais estrita. Ou seja, não é questão de sustentar uma conclusão ou outra, é uma questão de negar premissas ou ignorar. E é óbvio que com base nisso não dá para chegar a uma conclusão inteligente, nem de um lado nem de outro. E mais, parece estar sendo ignorado também, pelo menos dentro do meu círculo de visão, nas redes sociais, etc., as possíveis consequências econômicas e sociais também da não quarentena ou do não isolamento, que, segundo várias informações que chegam aí pra gente, podem ser até piores. Isso é verdade ou não? Foi analisado? Não estou aqui para dar essa conclusão. Mas existe esse argumento. E se alguém quer chegar a uma conclusão minimamente coerente, não pode simplesmente ignorar, tem que levar em consideração, mesmo que seja para refutar. Bom, como eu comentei, usando esse viés de confirmação, que é olhar só os argumentos que são mais agradáveis para você, ignorar o resto, passar um pano, você pode chegar a qualquer conclusão e sustentar ela como se fosse muito óbvio. E aí, o que é interessante é que começa as contra-acusações. Pessoas acusando outras de cometerem certas atitudes e elas mesmo estarem cometendo as mesmas. Por exemplo, alguém querendo sustentar uma opinião, uma ideia, seja pessoalmente, seja uma rede social, seja pelo WhatsApp, colocando posicionamentos, argumentos, etc., e reclamando de quem não se convence de estar ignorando esses argumentos. Mas ele também não abre o olho para ver o argumento do outro, independente de quem está certo. Essa postura, essa atitude, não tem nada de inteligente. É ignorando os fatos, os argumentos e as evidências do outro e acusando o outro de fazer a mesma coisa. E aí, pior ainda, quando começa a moralização ou a demonização de um determinado ponto de vista que é contrário ao seu, achando que as pessoas só não veem o óbvio, que é aquilo que você vê, porque, sei lá, são manipuladas, ou são ruins, são desonestas, são pessoas más, sei lá, e mil e outros motivos que se pode inventar para impor uma carga moral em cima desse debate. E aí, para demonstrar que nesse ponto a conclusão, está certa ou errada, acaba sendo o que menos interessa, no âmbito pessoal, eu pergunto, quem conhece o Wombat? Você já ouviu falar do Wombat? Se não, ótimo. Aí eu digo para você, olha, a minha conclusão é que o Wombat é um mamífero. Aí alguém pergunta para mim, como é que você sabe que o Wombat é um mamífero? Eu digo, bom, ele tem 4 patas, tem garras e tem cauda, logo, ele é um mamífero. Aí você vai dizer, essa ideia é absurda. Um animal não é mamífero porque tem essas características. Aí eu digo, olha, um gato tem 4 patas, tem garras, tem uma cauda e é um mamífero. Até um cachorro tem 4 patas, tem cauda, tem as garras dele lá, é diferente, mas é um mamífero. Um elefante tem 4 patas, tem cauda, não tem garras, mas tem unha e é um mamífero. Logo, se o Wombat tem 4 patas, tem unha ou garra e uma cauda, ele é um mamífero.
Aí você vai questionar essa minha conclusão baseada nessas minhas premissas, porque essas premissas não dizem, não confirmam que o wombat é um mamífero. Aí eu não vou dar atenção para os seus argumentos, porque eu tenho os meus, é a minha opinião, vou continuar achando tudo isso muito óbvio, e ainda vou começar a demonizar você, seu anti-wombatiano cruel e preconceituoso. E você vai chegar à conclusão de que eu não sou lá muito inteligente. Só que aí você vai, pesquisa e descobre que o wombat é realmente um mamífero. Aí eu chego para você e digo, tá vendo como eu estava certo? O wombat é um mamífero, você tem que me ouvir, eu estava certo. Bom, para mim, esse é o tipo de pessoa que consegue estar errada até quando está certa. Porque o wombat só foi um mamífero por sorte. Continua sendo uma opinião tola achar que um animal, porque tem 4 patas, uma cauda e garras ou unhas, é um mamífero. Continua sendo uma opinião tola do mesmo jeito. E alguém que soubesse só disso ou só me ouvisse, estaria no direito de duvidar. E quando eu digo duvidar, eu quero dizer não acreditar nem deixar de acreditar. O fato de eu ter, sei lá, fé ou firmeza na minha opinião, não me torna mais inteligente ou capaz por causa disso. É a falta que faz a falseabilidade, que é um princípio científico. A falseabilidade ensina que uma ideia, uma hipótese qualquer, ela só tem valor se você puder, pelo menos, tentar refutá-la. Então, a qualidade dessa ideia, ela é diretamente proporcional à qualidade das tentativas de refutação. Ou seja, se você quiser saber se alguma coisa está certa, tenta mostrar que ela está errada. Se ela sobreviver, ótimo, ela foi corroborada. Porque se você ficar buscando só as coisas que parecem confirmar uma ideia, pode ser que para cada uma confirmação, vamos chamar assim, que você ache, exista 10 outras que refutam, que desconfirmam, mas você está simplesmente ignorando. Então, a maneira correta de saber se alguma coisa está certa é tentando encontrar as coisas que mostrem que ela é falsa, analisando e ver se ela sobrevive. Na ciência, isso é necessário. Uma, digamos, hipótese só vai ser elevada à categoria de teoria, que é o status máximo que uma ideia tem em ciência, se outras pessoas tentarem provar e com qualidade que aquela hipótese era falsa e ela sobreviver. Esse é um dos critérios que mostram que essa hipótese ela tem uma sustentação firme. Se nós agíssemos assim, a maior parte, para não dizer todo o problema dessa famosa polarização, dessas contradições de ideias, etc., eu acredito que estaria resolvido. Ou seja, na realidade nós precisamos de ideias que aparentemente refutem aquela ideia para saber se uma ideia é verdadeira ou se pelo menos ela tem qualidade ou não. E aí me parece que tem acontecido uma situação curiosa em relação a esse momento específico que a gente está vivendo. Os dois cenários que eu ensaiei aqui, A e B, vão trazer consequências negativas. Vai ter as suas consequências. E aí, se nós adotamos uma delas e começam a aparecer essas consequências negativas, os partidários da outra vai começar a falar, aí, tá vendo? Seus cretinos, seus maldosos, hipócritas, etc. Olha o que está acontecendo. E nem vai parar para raciocinar minimamente que se essa outra opinião ou esse outro posicionamento tivesse sido adotado, também haveriam consequências negativas e aí seria o outro que ia estar falando, tá vendo? Seu hipócrita, maldoso, olha só o que aconteceu. Nenhuma das duas está isenta de consequências. E dentro desse cenário, as únicas pessoas dentro do meu campo de visão que têm levado isso em consideração e aplicado de uma certa forma a falseabilidade são só alguns divulgadores científicos, que na maioria são a favor do isolamento social, mas nesse campo eles ensaiam respostas com relação às opiniões contrárias, ou pelo menos tentam elaborar soluções. De resto, de praticamente todas as pessoas que eu vejo ou que eu ouço, elas estão num extremo ou outro mergulhadas no viés de confirmação. Então, de fato, não dá para ter muita confiança nessas ideias, nesses posicionamentos e dar crédito para elas. Acho que está faltando método científico na mentalidade do público. A ideia é essa e obrigado.